sou o Carmo, tudo bem com vocês? Vamos tratar aqui do nosso pré-jogo de Fluminense e Boa Vista, partida a ser realizada pela quinta rodada do nosso Ferjão, nosso campeonato carioca que está cada vez mais bagunçado por conta da própria desorganização do campeonato, por conta também do coronavírus. A gente teve hoje, dia 22, essa nova previsão, né, com relação à proibição dos jogos tanto no Rio de Janeiro quanto em Niterói. Foi um anúncio realizado agora no final da tarde pelo prefeito Eduardo Paes, e agora é esperar para ver como é que vai acontecer a partir de sexta-feira. A princípio, o jogo do Fluminense contra o Boa Vista se mantém lá em Bacaxá às 18 horas, amanhã, terça-feira, transmissão da Flu TV. A Record vai transmitir o clássico na quarta-feira entre Flamengo e Botafogo. O Fluminense tenta se manter no G4, o time que venceu o Bangu, parte dele deve se manter, e outras peças a gente vai comentar daqui a pouco vão entrar no time, segundo o Globoesporte.com anunciou agora no final da noite. O Boa Vista perdeu a última rodada para o Nova Iguaçu, foi um resultado um tanto quanto surpreendente, visto que a equipe de Bacaxá era a favorita, poderia com uma vitória encostar ali no Flamengo, no Volta Redonda, ali naquele pelotão da frente do G4, mas a princípio isso aí ficou para um outro momento. O Fluminense com a vitória contra o Bangu e também contando com outro tropeço, o do Botafogo no jogo contra o Vasco, no clássico bem chato, bem enfadonho, as equipes recomeçando seus trabalhos para a Série B. O Fluminense contou com esse resultado e se manteve no G4. Agora a tendência é segurar essa vaguinha até o final do campeonato. O Fluminense deve jogar mais ou menos com a mesma equipe, conforme a gente comentou, só que deve contar com a presença de alguns jogadores titulares, né? Aqueles ditos titulares que terminaram ano passado bem ali na equipe do Marcão. O Nino deve voltar, né? O Calegari deve voltar também, o Martinelli e o Iago Felipe também deve constar aí na relação para o jogo de amanhã. Então, a princípio, o time do Fluminense deve ser Marcos Felipe no gol, Calegari na direita. Se o Igor Julião também pode aparecer, porque o jogador vem, né, tendo uma boa sequência, tem animado aí o Roger, o próprio jogador vem fazendo um lobby para continuar no clube, porque, né, começou bem essa temporada, então pode ser que ele apareça no lugar do Calegari, mas a princípio o titular é o Calegari pelo ano de 2020/2021 que fez. Na sequência, a nossa zaga deve vir com Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos na esquerda. Aquela dupla, né, de volantes à frente da zaga deve ser reformulada. O Yuri e o Wellington, que foi apresentado hoje, devem voltar ao banco de reservas. Entra Iago Felipe e Martinelli, essa dupla que encaixou muito bem com o Marcão. A gente no pós-jogo da partida do Bangu, a gente pedia, né, esses jogadores com mais movimentação para fazer essa transição um tanto quanto mais rápida, né, para fazer aquele box to box, né, aquele movimento da área do Fluminense até a área do adversário. Então hoje a gente vai ter, né, essa articulação de uma forma melhor feita, né, pelos dois volantes do Fluminense. O trio de meio campo deve se manter também, o Gabriel Teixeira pela esquerda, o Michel Araújo centralizado e o Caio Paulista mais à direita, e o Ganso jogando como falso 9. Vamos ver se a gente mantém a mesma atuação do Ganso, que deve atuar como falso 9. Vamos ver se o Ganso mantém o nível de atuação que teve contra o Bangu jogando de falso 9. Eu ainda acho que o Roger acaba queimando cartucho, porque o Carioca, ele é um laboratório, né? Ele é feito para você fazer algumas mudanças, alguns testes, só que no momento que você coloca o Ganso como um falso 9, sabendo que tem um Fred na equipe, um líder técnico e um líder, né,
conceitual do time do Fluminense, e o Fluminense no mercado em busca de um camisa 9 para exercer essa função, a insistência no Ganso como um falso 9 é uma queima de cartucho, porque você não vai utilizá-lo com certeza nessa posição numa Copa Libertadores ou num Brasileiro. Você pode deixar ele ali fazendo aquela função num Carioquinha, né? Contra times semi-amadores, contra no máximo você botar ele para fazer essa função num jogo mais difícil, num clássico, mas nada que a gente imagine que vá acontecer ali no futuro. O ideal é você testar o Ganso na região que ele mais rende, na região que ele chamou mais a responsabilidade. No jogo contra o Bangu, ele larga um pouco essa função do camisa 9 e tenta buscar mais o jogo, e é ali que ele constrói boas chances para o Fluminense, ali como um quarto homem, um terceiro homem, que é a região oficial, a região que todo mundo conhece, que todo mundo não precisa debater, que o Ganso joga e demonstra toda a sua elegância em campo. Então, assim, você querer queimar um cartucho, fazer um teste errado como esse, pode até dar certo em partidas, né, contra o Boa Vista, contra o Bangu, contra o Resende, contra o Nova Iguaçu. Mas será mesmo que a gente não vai estar queimando um cartucho para a Copa Libertadores, você podendo dar rodagem ao Ganso para ele jogar como um terceiro, quarto, um segundo homem no meio campo, que é uma região que ele vai ter espaço, que ele vai poder olhar o campo como um todo e não vai precisar ficar se debatendo com os zagueiros, recebendo poucas bolas. Ali ele não vai garantir um futebol interessante para a gente. Então o ideal, na minha opinião, é o que o Roger teste o Ganso no meio campo. Ele jogou no meio campo contra a Portuguesa e fez um primeiro tempo razoável, entendeu? E na partida, né, contra o Bangu, ele mais encostado no ataque. Na partida contra o Flamengo também ele mais encostado no ataque. Quando esteve paradão ali, recebendo poucas bolas, pouco se apresentou. Então eu insisto na tecla, vamos tentar testar ele no meio campo, que é a região ideal que ele rende mais. Valeu, Roger? Tomara que você me ouça. Eu acho difícil, mas vale a tentativa. O Carioca é para isso mesmo. O Carioca é para você testar o jogador e não é no ataque que ele vai conseguir render direito. Vamos ver também a entrada dessa turma, né? O Martinelli, Nino, Calegari. E vamos torcer para que o Fluminense vença e fique mais tranquilo na competição, se desgarre um pouco ali daquele pelotão do meio. Uma partida, um teste até interessante, porque o Boa Vista nos últimos anos tem dado bastante trabalho ao Fluminense. De cabeça eu lembro uma eliminação numa Taça Guanabara em 2011, na época do Muricy, nos pênaltis. A gente perdeu ano passado para eles também no Maracanã, ainda com o Odair, num jogo com bastante chuva no final. Então, assim, é um adversário historicamente que dá trabalho pra gente. Então é bom a gente ficar de olho e torcer pelo Flu para se manter bem aí no campeonato, fazer a terceira vitória em 5 jogos e seguir uma sequência para dar tranquilidade ao trabalho do Roger, porque muita gente diz que o Carioca não serve para nada, mas o Carioca demite muita gente. Então que o Roger consiga seguir um caminho mais tranquilo e jogando bem, né? Porque as últimas 2 partidas com ele, o time não foi mal, muito por conta dessa situação. Você insistir em peças onde certamente elas não vão render. Eu achei até que o Michel Araújo foi bem na partida contra o Bangu, ali de meia, e torço para que ele consiga, né, render ali, porque a gente vai precisar de um backup pro Nenê. Mas aqueles 2 volantes na frente da zaga, aqueles 2 volantes número 5, né, o Yuri e o Wellington, a insistência neles, e acaba que atrapalha muito, né, o Fluminense na sua construção, na sua concepção de jogo. Então a volta do Martinelli, a volta do Iago acaba se tornando oportuna, né? Então aos poucos ele vai corrigindo, ele está conhecendo o seu time. Então a tendência é o Fluminense de repente fazer um jogo melhor, já com a sua equipe mais fortalecida por conta dos seus titulares. Então é isso, galera, vamos aguardar aí também as novidades. Muita confusão por conta também do coronavírus.
A tendência, eu acho, né, eu acredito que o campeonato não vai paralisar. De repente, durante esses 10 dias, os jogos vão ser remarcados para o interior do Rio de Janeiro. São Paulo já está seguindo essa ideia. O Paulistão, até onde estou gravando, né, até o momento que a gente está gravando aqui, talvez seja realizado algumas partidas, tanto da Copa do Brasil quanto do Paulistão, lá em Volta Redonda. Então tá todo mundo correndo para o interior para tentar fazer os seus jogos e não embolar ainda mais esse calendário que acabou sendo prejudicado por conta do pico, né, do coronavírus lá no início, né, de 2020. A gente infelizmente está revivendo esse pico agora. Então a tendência é a gente acabar correndo, né, o campeonato acabar correndo pro interior do estado para não ter mais algum problema com relação ao calendário, emulando mais ou menos como é que foi ano passado, aquela confusão, aquela correria que foi. Beleza, galera? Vamos torcer pelo Flusão, lembrando, 18 horas lá em Bacaxá, Fluminense e Boa Vista, quinta rodada. Vamos torcer e vamos se divertir, vamos ver se o Fluminense volta a jogar bem, volta a reviver os tempos lá do Marcão, há poucos meses atrás, jogando bem, dando alegria pra gente, e que o Roger possa, de uma vez por todas, encontrar um time, uma estrutura para quando o Nenê, Fred e companhia puderem voltar, possivelmente, né, contra o Volta Redonda, o time já esteja mais encaixado, com uma concepção de jogo melhor, e que ele possivelmente possa colocar essa turma para jogar ao lado também, de repente, do Ganso, né? Um Ganso no meio, Roger, por favor, é isso que a gente pede. Valeu? Tudo de bom, pessoal, e uma boa terça-feira, um bom jogo para todo mundo aí. Valeu, saudações tricolores, fui!